Instituto dos Auditores Internos do Brasil, que vai falar sobre indicadores de desempenho para a auditoria interna. Bom dia. Agora vocês me colocaram no compromisso, né? Porque se eu falar muita besteira aqui, aí vocês já aplaudiram agora eu já fico na responsabilidade. Gente, é um prazer estar aqui, né? Primeiro quero agradecer o convite do Eduardo, né? Para falar um pouquinho da auditoria interna. E eu fico muito feliz, até por ser um incentivador e um pesquisador da auditoria interna, em saber que tem esse evento, né, já há 4 anos, e que você se reúne uma vez em cada estado, né, para falar sobre as práticas de auditoria interna. Fico muito feliz por 2 razões. Fico muito feliz como estudioso de auditoria interna e como cidadão, né? Também a gente vê as nossas instituições cada vez mais fortalecidas, né, e cada vez mais buscando o conhecimento. Então, eu fico bastante feliz por isso. Vocês já estão aqui há 3 dias, né? 3 dias, hoje é o último dia. Pelo que eu vi, o almoço vai ser um almoço mais rápido, né? O tema que foi escolhido para falar aqui hoje é um tema de indicadores sobre a auditoria interna. Eu vou pedir desculpa para a Valéria, que é minha colega lá do Rio Grande do Sul, ela já ouviu essa palestra, então eu falei, Valéria, você quer tomar um café, se quiser, né? A gente fez um seminário no Rio Grande do Sul no dia 20 de abril, e a Valéria estava lá, então ela já assistiu esse conteúdo, né? Mais alguém aqui assistiu ou não? Não, né? Só a Valéria, então tá bom. Esse tema, ele é um tema que eu dou aula em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, e é um tema que eu ministro lá, né? Eu até já tentei mudar o tema, que já faz várias aulas que eu dou esse tema, mas o pessoal gosta. Não, eu quero que vocês continuem, porque é um tema bastante prático, um tema que todas as auditorias têm necessidade. Então, 2 vezes por ano, quando eu posso, eu vou para lá, quando eu não posso, eu faço via vídeo, para falar de indicadores de auditoria. Um pouquinho da nossa agenda. Tá bom para vocês aqui? Vocês preferem que eu fique em cima, fique embaixo? Tá bom aqui? Não atrapalha a visão de vocês? A gente vai falar um pouquinho por que medir, benefícios da medição, como medir, entender o ambiente. Acho que isso é uma coisa extremamente fundamental em qualquer indicador, né? Onde você está, como é que as coisas funcionam. Fontes de indicadores, medir para quem se interessa pela medição, categorias de indicadores e alguns exemplos, né? A minha vida, eu vou falar assim muito rapidinho do meu currículo, mas bem rapidinho mesmo. Na minha vida profissional, eu já implementei indicadores em várias empresas que eu passei. Empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas enormes, empresas menores. Eu posso garantir o seguinte, indicador dá para implementar em qualquer empresa. Dá para implementar em tudo, até na vida pessoal. O sucesso do indicador, ele está de acordo com o ambiente que você está, com a expectativa da empresa que você está. Já fiz indicador que deu errado, fiz indicador que deu certo. Então, é uma máquina viva, não é algo que você vai implementar um indicador e vai ficar ali a vida inteira medindo o mesmo indicador. A hora que você tiver necessidade de mudar, você muda, porque o cenário muda, né? E no Brasil hoje, não só no Brasil, no mundo, né? A velocidade do mundo é muito rápida. Então, o indicador que você meça hoje, talvez daqui 2 anos ele não faça mais sentido, talvez daqui 6 meses. Então, você tem que estar sempre atento. O que faz sentido você medir? Então, eu fui diretor de auditoria interna do Walmart, né? Fui diretor de auditoria interna da Sonai, que é empresa portuguesa. Fui do Walmart. No Walmart tive 2 posições. Eu tive como diretor de auditoria e como diretor de gestão de riscos e controles internos, onde eu implementei indicadores. Depois eu trabalhei como diretor de auditoria de uma empresa de contact center e serviço. A empresa operava em 4 países no Brasil, 4 países na América Latina. E na vida acadêmica, eu sou formado em administração, fiz uma pós em estratégia empresarial,
depois fiz uma pós em consultoria organizacional, fiz um mestrado executivo na URGS, no Rio Grande do Sul, com módulo na França, na ITC. Aí depois fiz um curso em Harvard sobre gestão de riscos, com Robert Kaplan, que é o pai dos indicadores, que é o pai do BSC. Tive o prazer de estudar com ele. Depois eu fiz e agora estou fazendo um mestrado, estou concluindo um outro mestrado no Mackenzie, e eu estou estudando um tema bem interessante, que é a Lava Jato, né? O que as auditorias internas aprenderam com a Operação Lava Jato. O trabalho está mais para o final, um trabalho difícil, bastante difícil, mas muito prazeroso. Prazeroso não, ainda não senti prazer, até agora está no trabalhoso, mas muito gratificante, acho que essa é a palavra, muito gratificante. Mas do prazer até agora não senti, né? Para quem fez mestrado ou faz, sabe o quanto exige dedicação, né, exige esforço. E aí dou aula em Coimbra como professor convidado. Então, assim, resumidamente, é isso. E faço palestras no IAL, sou diretor de treinamentos e eventos, então estou muito envolvido com pesquisa, com publicação. Também no IBGC eu faço parte lá também de uma comissão de riscos. Publicamos ano passado o Guia de Gestão de Riscos do IBGC, que eu ajudei a escrever, e agora a gente está escrevendo, em parceria com o IA, um guia para comitê de auditoria, né? Então está no forno ainda, vai sair em novembro. Então, minha vida ela é sempre auditoria, gestão de risco, controle interno, e eu consegui unir uma coisa que eu sempre quis, que é a prática com a teoria, né? Então, primeiro eu comecei na prática, primeiro eu comecei implementando sem saber de onde vinham as coisas, implementar por implementar e pela necessidade da organização. Depois eu entendi que tinha um conceito por trás, que tinha uma teoria por trás, e que eu precisava melhorar que se eu dominasse a teoria, eu conseguiria direcionar um pouco a prática, né? Na prática, a teoria é diferente, né? Mas é muito interessante quando você consegue reunir a teoria com a prática. E aí é isso que eu tenho buscado, adotar um pouco de prática, mas sem desprezar de onde vem, sem desprezar a pesquisa, o conceito, né? E com isso tudo, eu criei essa apresentação sobre indicadores de auditoria interna. Essa apresentação é única, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, e não é a melhor, eu diria a única desse jeitinho, tem até melhores, mas que não fui eu que fiz, né? E era uma mistura de uma pesquisa acadêmica, é uma mistura da minha experiência, da prática, e mistura também dos meus erros, né? Do que eu já fiz e deu errado. Eu acho que a gente, por ser auditor, acaba se cobrando muito, e a gente se permite pouco errar. Cada vez que eu tenho amadurecido mais, eu sou muito mais tolerante ao erro, ao meu erro e ao erro dos outros, né? Acho que isso tem me deixado uma pessoa melhor, tem me deixado, pelo menos, com mais paz, né? E indicador também passa por isso, tá? Vou falar um pouquinho por que medir. Só por curiosidade, alguma instituição aqui, algum órgão que vocês trabalham, eu não sei como é que você chama, se é unidade, ou como é que você chama por estado? A unidade? Não, mas cada estado chama o quê? É uma unidade, uma seção? Diretoria? Núcleo. Alguém tem aqui indicadores para auditoria interna? Uma pessoa tem. 2 TRT São Paulo tem. Bom, tem aqui umas 4 ou 5 pessoas que têm. Eu vou apresentar aqui alguma lista de indicadores que talvez vocês já conheçam, já apliquem, e alguns que vocês possam também, falar, puxa, isso aqui eu vou aplicar, interessante ou não. Então, assim, eu ficaria muito feliz mesmo, muito feliz, se vocês pudessem sair daqui e falar, puxa, eu vou aplicar algum desses indicadores aqui. Algum deles eu vou conseguir colocar na prática. Essa apresentação, depois ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Então, não precisa copiar, não precisa... Fica a critério. Tem gente que copiando acaba absorvendo melhor, então fica a critério de vocês. Mas eu vou distribuir ela depois, no final, para que vocês tenham até para exemplo, né, para ter ali os indicadores na prática. Então, por que medir? Falar isso hoje é fácil, né? Hoje o mundo ele mudou muito, a forma que nós trabalhávamos há 10 anos é diferente de hoje, que vai ser diferente daqui para frente, né? O Robert Kaplan, e o Norton, que é o pai do Balanced Scorecard, com certeza todos já ouviram falar, o que não é medido não é gerenciado.
Então, a primeira razão para você medir é para você gerenciar, né? Você não pode medir aquilo que você não consegue. Como é que você melhora se você não tem indicadores, né? E, na prática, todos temos indicadores. No dia a dia, nosso indicador está no dia a dia. Quando você está dirigindo um carro, por exemplo, o velocímetro lá é o indicador de velocidade. Você está indo melhor ou não, né? E o Norton disse isso, olha, o que não é medido não é gerenciado, né? O sistema de indicadores afeta fortemente o comportamento das pessoas. Tem muito a ver com a parte comportamental, né? Eu dei um exemplo que eu dou na minha vida pessoal, tem a ver com a leitura do ambiente, tem a ver com o comportamento, né? Indicador se aplica a tudo. E eu descobri, pela minha vida, que lavar louça era um indicador muito importante para o meu casamento, para a minha vida pessoal. Eu não dava a mínima importância em lavar louça, porque lá em casa tinha uma pessoa que lavava louça, e eu chegava à noite, eu chegava cansado, não vou lavar louça, né? E minha esposa falava, puxa, quem sabe você lava xícara, quem sabe você lava louça, quem sabe, né? E eu não entendia aquilo, para mim era uma perda de tempo, eu ficava, né, lavando louça ali. E com o passar do tempo e com os aprendizados, eu fui entender que na cabeça da minha esposa, o lavar-louça não era a questão do lavar a louça para a louça ficar limpa, mas a questão da presença, a questão do companheirismo, a questão de estar junto, a questão... As mulheres entendem melhor isso do que a gente, né? Para os homens, às vezes, não é tão claro. Mas para as mulheres é bem claro isso, né? Assim, de você estar próximo, de você estar... porque a louça não é uma tarefa nem da mulher nem do homem, é a tarefa da casa, né? E aí, a partir disso, eu comecei a lavar louça, né? E eu acabei gostando de lavar louça. E eu descobri que lavar louça mantém as unhas mais limpas, né? Então, minha unha está sempre limpa. Eu, quando vou num restaurante, já se descuidar, eu estou lavando a louça ali também, tem que, né? Se caras não tirar, eu já vou lavar a louça. Mas, brincadeiras à parte, assim, é você entender aquele ambiente, né? Lavar louça na minha casa é uma coisa importante. Eu achava que não, mas eu entendi que é importante, né? Para minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos. Levar ela na escola é importante, mas mais importante é levar até a sala de aula. Eu levo ela na escola, e se eu não levar até a sala, entregar para a professora, não valeu. Então, eu descobri que esse indicador para minha filha é super importante, que para ela tem a ver com a presença, com interesse, com compromisso. Então, se eu levar ela na escola, eu tenho que levar na porta da sala e deixar com a professora, né? Quando ela tiver 15, ela não quer nem que eu levar na escola, né? Então, desculpa, o seu nome é? A Regina falou uma coisa super, super interessante. Nesse momento da vida da minha filha, que ela tem 8 anos, a leitura do ambiente, dizendo o seguinte, olha, ela quer tua presença, ela quer que você vá na escola e que você vá até a sala. Esse é o momento. Se eu não me atualizar e achar que ela vai querer isso sempre, eu vou me ferrar. Porque com 15 anos ela quer distância do pai. O pai é pagar mico. Eu vou lá na escola, né? Então, isso que a Regina falou é super legal. Esse ambiente, nesse momento, a minha filha quer e exige que eu vá na escola. Quando ela tiver 15 anos, não quer mais, né? Assim como lavar a louça hoje é um indicador importante. Talvez daqui a um ano não seja mais. Pode ser limpar a casa, né? Alguns outros que eu preciso estar atento, né, para entender qual é. Então, a grande mensagem aqui, eu procuro sempre trazer a vida pessoal, porque a vida pessoal é mais fácil de você entender, que todos têm, né? É você entender o ambiente. Onde você está, que tipo de indicador faz sentido, né? Quem são as pessoas, quem são os stakeholders, né? Quem que está preocupado, quem se interessa por isso, né? E aí você vai fazer escolhas. Não dá para você agradar todo mundo. Você escolhe alguns indicadores e alguém que você vai precisar atender. Então, isso afeta diretamente o comportamento, né? Se nós não tivéssemos um velocímetro eficiente, você talvez corresse mais, né? Então, a tua postura no trânsito é um exemplo claro no trânsito. Aqui, imagino que o pessoal viaja bastante, né? O motorista no Brasil, nos Estados Unidos é outro. O mesmo motorista. Lá ele faz coisas que, né,
lá, quando tem a placa pare, para, porque tem que parar, né? No Brasil, você tem a placa para, você não para, você dá uma olhadinha para o lado e vai embora. Então, tem a ver com o comportamento e com os indicadores, e com a punição, né, com o resultado disso. Se quiserem sobreviver e prosperar na área da informação, as empresas devem utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho, derivados de suas estratégias e capacidades. Falar isso hoje, gente, é super simples, mas falar isso em 97, realmente era uma visão, né? E aí o Robert Kaplan enriqueceu, eu conversei com ele algumas vezes, ele dá consultoria no Brasil inteiro, né? O BSC virou uma febre no mundo inteiro, né? E ele é um pesquisador nato, um dos pioneiros dessa linha de indicadores, né? E quando eu conversei com ele quando eu fiz o curso, e eu perguntei sobre auditoria, sobre riscos, ele falou, a auditoria precisa ir para o lado estratégico e precisa ter indicadores, porque a maioria não tem, né? Então, até que o curso tinha muito auditor, tinha muita gente de auditoria, de controle interno, porque falava de riscos, de estratégia, e falava também, não era sobre indicadores, era sobre riscos estratégicos, mas não tem como falar de riscos sem falar de indicadores. Essa frase eu gosto muito. Essa frase aí, ela acho que é uma frase para pensar muito, né? Então, assim, pense muito nessa frase. Essa frase é do Goldratt. O Goldratt foi o cara que escreveu o livro A Meta. Eu não sei quem já leu, possivelmente muita gente deve ter lido. Quem não leu, eu recomendo, né? É um livro bem interessante e bem prático, né? E ele traz uma frase que é: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Como é que você é medido e como é que você vai se comportar? Isso serve muito tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né? Quando você olha as empresas, tem muito a ver com o ambiente que você está, né? O quanto aquela empresa, o que é importante daquela empresa. Eu passei por várias empresas, empresa americana, e atualmente eu estou em comitê de auditoria, né? Eu não falei que eu faço atualmente, né? Atualmente eu sou membro de comitê de auditoria. Então é outro momento da minha carreira, é outra cabeça, outro tipo de cobrança, outro tipo de indicadores, né? Então eu preciso entender que o cenário mudou e que eu preciso agora ter outra visão, né? Então essa frase eu gosto bastante dela, porque ela retrata muito, diga como me medes, que como me comportarei, né? Quer dizer, como é que você vai se comportar de acordo com o que você é medido. Eu fiz uma besteira aqui. Só me ajuda aí, por favor. Volta lá. Então, falando dessa frase. Essa frase, para mim, ela diz bastante, porque ela faz a leitura do teu ambiente, né? Faz sentido para você essa frase ou não? Né? E ela vale para todos os... Vamos lá. Por que medir, né? Obrigado. O que nos leva a medir? Quando se fala em auditoria interna, a nossa profissão, tanto auditoria interna, controle interno, compliance, nos últimos 10 anos, cresceu muito, mas muito mesmo, né? Ou por necessidade das empresas, ou por necessidade do país. Hoje, o tema auditoria interna, ele está aí muito em voga, tanto é que eu lembro que há um tempo atrás, o pessoal tinha meio que vergonha de ser auditor interno, né? O que você faz? Não, sou auditor interno. Faz o quê? Auditor interno. Não, auditor interno. O que você faz? Não, auditor interno. Auditor interno. Hoje tem até uma campanha, orgulho de ser auditor interno, né? Porque quem tinha valor era a auditoria externa, a auditoria interna não tinha tanto valor. Eu lembro quando eu comecei em auditoria, eu tenho 46 anos, eu comecei com uns 20 e poucos anos, a auditoria interna era uma área de passagem, né? Você era auditor interno, depois você virava controller ou virava um cara de negócio, mas era uma área de passagem, né? E eu gostei tanto da auditoria interna, eu também queria que fosse uma área de passagem, né? Quando eu entrei, eu queria voltar para a área comercial, fui da área de operações comercial, queria voltar. Eu gostei tanto da auditoria interna que eu falei, olha, eu não quero voltar mais, né? E a profissão foi crescendo tanto que ela me suportou, eu consegui crescer na profissão, consegui chegar a diretor sem sair da auditoria interna, né? E hoje consigo ser membro de comitê sem sair da auditoria interna. Então, foi muito legal, porque isso você vai
a profissão deu espaço, a profissão cresceu bastante, né? Hoje, no Brasil, tem vários vice-presidentes de auditoria interna, diretores de auditoria interna, então, tem gerente, então, tem muito, né? Então, a profissão realmente virou uma profissão, né? Então, você acaba conseguindo, não é mais uma área de passagem, né? E prova disso, esse crescimento por que medir? Porque a profissão ganhou muita importância, né? Por se tratar de um órgão essencial para ajudar a organização a alcançar seus objetivos. Isso acabou virando uma regra, né? A auditoria tem que ser essencial para o negócio, senão ela não sobrevive. Exceto para quem tem regulamento, para bancos, para órgãos de governo, a empresa privada só vai ter se ela realmente entender que a auditoria agrega valor. Se não tiver, não precisa ter, né? Então, ela tem que ser essencial. Para manter e melhorar a credibilidade da auditoria interna. Quando você mede, você gera mais indicadores, você fica mais profissional, você se cobra mais, você melhora mais e, por outro lado, você melhora a tua credibilidade com a organização. Avaliar o nível de serviço que elas prestam ao cliente e às partes interessadas. E para identificar a necessidade de correção de rumo. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho, é um indicador, na verdade, né? Indicador de treinamento, de atualização. Eu acho super válido, porque vocês têm vários cases, né? Vocês estão no país inteiro, e com certeza tem lá alguém de uma região que fez algo que você não fez, porque você não está naquele momento, ou não tem aquele recurso. Alguém de outra região que fez também outra coisa. Isso aqui sai com que vocês saiam daqui e saiam implementando coisas que vocês acham excelente, e que outro colega fez de uma forma que você gostou, né? Então, isso é um indicador de melhoria, um indicador de treinamento. Benefício da medição. Compreensão dos propósitos e responsabilidade da auditoria interna. Visibilidade da independência da auditoria interna, né? Então, quando você começa a medir, você começa a mostrar que você tem mais independência. Alinhamento com as prioridades entre negócio e auditoria interna. Acompanhamento da evolução das metas, identificação da necessidade das melhorias. E preparo da auditoria em auditar os riscos emergentes e fornecer serviço de consultoria. Isso aqui, para vocês, talvez não se aplique tanto, né? Mas para uma empresa privada, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo na empresa e no mercado. Então, você precisa mudar o teu plano, né? Você precisa mudar o teu plano de acordo com o negócio que vai mudando, né? Consultoria não é uma atividade que imagino que vocês façam dentro do TRT. Mas, na empresa privada, você precisa também prestar serviços que não só de auditoria. Você precisa também orientar a empresa, participar de um projeto. Eu já fiz vários. Os bancos não permitem. O banco quer auditor, não quer auditor que seja consultor. Eu sou do comitê de um banco. Então, realmente é complicado, porque você quer que o auditor permaneça na sua independência, na sua essência. Então, você não quer que ele se misture com outras coisas. Mas, numa empresa que não tem essa regulação, o auditor ele pode fazer esse tipo de trabalho e ajudar também na organização, né? Mas órgãos de governo, bancos, são mais rígidos e tem que ser para manter realmente a independência do seu papel, né? Esse é um tema que tem sido discutido muito, mas muito mesmo, em nível mundial. Como medir, né? Identificar o ambiente da organização, isso já falamos um pouco, né? Trazendo o exemplo lá também da vida pessoal, da empresa, né? Como é que está o ambiente, como é que a empresa se movimenta, que mercado que ela está, se ela é uma empresa indústria, se ela é serviço, se ela é uma empresa de tecnologia, se ela é uma empresa com muita agilidade, se ela é uma empresa lenta. Então, você tem que entender esse ambiente. Eu acho que entender o ambiente, eu acho isso extremamente, mas extremamente importante. É você não chegar num velório cantando parabéns, né? Então, você tem que entender onde você está, né? Qual o teu tamanho, qual o teu limite, né? Eu já vi colegas extremamente arrojados, parrudos, mas no ambiente errado. Cara, você está na empresa errada. Eu não sei bem porquê, mas muita gente me procura para aconselhamento de carreira. Não cobro nada, faço por... Hoje eu não cobro nada, se gostar eu vou cobrar.
Mas o pessoal me procura muito, assim, quer mudar de empresa, quer mudar, quer ser promovido, que tal o pessoal me procura, né? E eu sempre ajudo, até no LinkedIn agora, uma moça que eu nem conheço, ficaria feliz se você analisasse meu currículo, falei, vou analisar, tal. Mas eu vejo que muita gente está na empresa errada, ou está no órgão errado, né? Tenho colegas também da área pública que querem ir para a área privada, né? Então me procuram para entender como é que funciona, né? Colegas da área privada que querem ir para a área pública, né? Mas, enfim, o que é importante aqui que eu digo com isso? É a questão de você entender onde você se encontra. Então, você vai conseguir ser mais feliz se você tiver um ambiente que você se adapte, né? Eu vejo nas empresas, mas muita gente frustrada, mas muita gente, não é pouco não, muita gente, mas muito frustrada. E a maioria está frustrada, e gente assim, diretor, vice-presidente, às vezes até presidente, porque o seu perfil não tem a ver com o perfil da organização. Ou o seu momento de vida não tem a ver com o momento da organização. E o nosso país é um país difícil, porque emprego nunca foi uma coisa fácil. Eu estava vindo hoje, vindo para cá, 25 milhões de pessoas desempregadas. Emprego nunca foi uma coisa fácil no Brasil. Então, é difícil você associar tudo isso. O meu perfil é assim, eu vou estar na empresa assim, que tem meu perfil, que tem... Às vezes, você acaba muito mais aprendendo a gostar do que faz, do que fazer aquilo que realmente você gosta, né? É o que tem nas pesquisas aí. Mas, por que eu falo isso? Porque é importante você entender esse ambiente, né? Onde você está. Identificar estratégias e medidas de categorias. Então, você vai... eu vou apresentar aqui uns 20 e poucos indicadores. Talvez algum para vocês não faça sentido nenhum. Falar, isso aqui não faz sentido. É bom, legal saber que existe, mas para mim não se aplica. Mas talvez tenha aqui 2 ou 3 que se aplica. Se vocês saírem daqui e cada um aplicar um indicador, eu já fico super feliz e minha missão está cumprida, né? E depois monitorar. Então, aqui entender o ambiente, escolher os indicadores, monitorar, e com isso você vai gerar o valor que você espera gerar para a organização. Como medir? Entender as expectativas das principais partes interessadas da atividade da auditoria interna, né? Quem tem interesse em que você meça isso? Qual a expectativa? Eu acho que a palavra expectativa é uma palavra que diz muito também, porque a gente, às vezes, assume, a gente interpreta as coisas, né? A gente pensa que é assim. Uma vez eu fiz um curso com uma pessoa global, de desenvolvimento de pessoas, tal, e eu nunca mais... Foram 3 dias de curso, eu nem lembro mais tudo, mas uma coisa ficou. A pessoa falou assim, olha, a maioria dos gestores, elas tentam motivar por aquilo que elas acham que os motiva, né? Então, elas acham que, se ela é motivada por salário, ela vai oferecer salário para quem trabalha com ela. Se ela é motivada por exposição, eu gosto de aparecer, ela vai oferecer oportunidades que a pessoa apareça. Só que, na prática, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente. O que motivou não motiva o outro. Eu tive vários exemplos. Eu, quando era diretor de auditoria, ofereci uma pós-graduação para um rapaz que trabalhava comigo. Ele agradeceu. Não, obrigado. Cara, a empresa vai pagar 80%. Não, eu troquei de carro agora, então eu vou ter que pagar uma parte ainda, é um tempo que eu não tenho, eu vou precisar me dedicar mais. Obrigado, eu agradeço, mas ofereça para outro. Eu queria morrer, eu queria abrir um buraco e me enterrar, porque eu fiquei super frustrado, porque eu sou um cara que valoriza a formação. Para mim, a formação, eu acho que é o que te vai te sustentar. A área intelectual é mais extremamente importante para mim. Então, eu sou movido a curso, a treinamento, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque para mim isso é um valor importante, mas é para mim, não é para os outros, né? Para esse cara não era, para ele era mais importante um aumento de salário, ele ia poder abater a parceira do carro dele e ia ficar mais feliz. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, hoje eu entendo, né? Então, questão de expectativas. De repente, você está medindo algum indicador que não faz sentido nenhum, só faz para você, porque você acha ele super importante, mas você acha, teu chefe não acha. Então, esqueça, não faça, né? Se tudo que você fizer é para o teu chefe, depende muito, né? Eu procurava trabalhar para a empresa, não para o meu chefe.
Então, eu fazia aquilo que eu achava que... Mas eu tinha essa comitê de auditoria. Quando você não tem, você está numa empresa menor, e o teu chefe é o dono da empresa, cara, faz o que ele quer. Entenda o ambiente, entenda indicadores. Ah, não estou feliz, não quero. Vai embora, sai da empresa, vai procurar outro lugar para trabalhar, vai ser feliz em outro lugar. Né? Definir atributos entregáveis e capacidades da auditoria e as deficiências ou avanços relacionados às áreas. Entender um pouco mais do que você está fazendo. E desenvolver ferramentas de mensuração, com o Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard, hoje se fala pouco nele, mas se falou muito na década de 90, 2000, né? Se criou muito curso sobre cada empresa implementar BSC. Né? Hoje fala muito, o BSC hoje não é tão falado, hoje fala mais de indicadores. Né? Porque o BSC é um todo. Né? O ambiente, já falei bastante, né? Acho que está bem claro o que é o ambiente. E aí vocês estão num TRT, vocês entendem o ambiente de vocês sabem para quem vocês se reportam, o que faz sentido ter de indicadores. Né? Então, o grau de regulação da auditoria interna. Você está num banco, o próprio Banco Central já vai dizer, olha, você tem que medir isso. Né? Então, a empresa de varejo, o que é core para o varejo? Estoque é importante, cliente é importante. Então, você entender o teu negócio. O relacionamento da auditoria interna com as principais partes interessadas, internas e externas. Né? Você audita para o cidadão. Né? Eu conversava com um colega da área pública, e eu conversava sobre indicadores. Eu falei, fulano, como é que é na prática? Você da área pública, o que você faz, o que você consegue fazer? Eu falei, eu sou um frustrado. Ele falou, não consigo fazer nada, porque o meu chefe não quer saber, meu chefe é político, ele não está nem um pouco interessado com meus indicadores e com a minha eficiência. Eu falei, como é que você faz? Ele falou, sabe quem são? Isso é interessante. Ó. Sabe para quem que eu mando o meu relatório? Para a imprensa. Ele falou, o meu chefe vai engavetar. Então, antes de passar para ele, eu passo para a imprensa. Eu tenho os contatos, jornalistas que se interessam. Então, assim, na cabeça, ele entendeu quem é o ambiente. Não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Estou falando de leitura de ambiente, indicadores, expectativa. Ele entendeu que com o chefe dele não ia andar nada. Então, ele entendeu que o melhor é ele ter contato com o jornalista. E aí o jornalista fica sabendo primeiro. E é por isso que a gente vê nas jornais, sai lá, auditoria, não sei o quê, achou isso, aquilo, tal. E às vezes o chefe nem estava sabendo o que estava acontecendo. E faz algum tempo que nem sei se ele está ainda hoje no órgão que ele está, porque ele era de iniciativa privada, prestou um concurso e foi para um órgão de governo. E estava um pouco frustrado porque ele não conseguia, ele estava num ritmo que ele era diferente, mas não é um ritmo, na verdade. A questão não tem a ver com ritmo, tem a ver com ambiente, tem a ver com entender onde você está, tem a ver com expectativa. Porque ritmo, você tem ritmo super acelerado na área pública e tem ritmo super lento na área privada. Né? Vocês talvez não tenham isso, mas se você achar que na área pública o ritmo é lento, é ilusão. É ilusão. E tem gente que acha, não, eu quero prestar um concurso, eu quero ter uma vida mais tranquila. Cara, olha onde você vai entrar. Né? Quer ter vida mais tranquila? Cara, começa a jogar na Mega Sena. Né? Porque eu não conheço vida fácil para ninguém. Né? Para quem quer trabalhar, eu não conheço. Se tem, né? Comitê da auditoria é tranquilo. Agora eu estou com a vida tranquila. Nada. Trabalho para caramba, tenho uma responsabilidade enorme. Né? Então, vida fácil não tem. Mas eu já imaginava que fosse assim. Então, o feedback interno de indivíduos, que ajudará a melhorar a qualidade de escopo e eficácia da atividade. Natureza da organização, que nós falamos agora, se ela é pública, se ela é privada, se ela tem controlador, não tem controlador. Eu trabalhei numa empresa com dono. Trabalhei numa empresa sem controlador, sem dono. Capital 100% na Bolsa. O presidente é eleito pela Assembleia, aliás, o conselho é eleito pela Assembleia, o presidente é nomeado pelo Conselho de Administração. Tecnicamente, empresa maravilhosa, muito legal, mas fria, ambiente frio. Né? Você não tem dono, você não tem... Acho que a empresa tem alma. Né? Já trabalhei numa empresa com muita alma, né? Com muita... Né? Então, essa troca de... Desculpa, tem uma água aqui, né? Esse aqui.
Desculpa, eu estou falando bastante. Então, essa troca obrigado, de empresa, ela assim me permitiu ver exatamente os ambientes diferentes, né? Então, para mim é muito cristalino quando eu falo de tipo de organização, natureza de organização, tipo de trabalho. Isso, por que eu falo isso? Para você também não se frustrar, não achar, puxa, mas eu não consigo implementar, né? E vocês aqui têm um laboratório enorme, vocês têm um benchmark enorme, dentro do próprio órgão de vocês, né? Prova disso é o que vocês fazem aqui, essa troca de experiência que vocês têm. Fonte de indicadores. De onde vêm esses indicadores? O próprio IA é uma fonte de indicadores, né, com o IPPF, o Estatuto e a Missão da Auditoria Interna, leis e regulamentos aplicáveis, planos e estratégias da auditoria, outros indicadores da empresa ou da instituição que você está, indicadores de outras empresas, outro setor, né? Deve ter indicador de outros órgãos que se aplica a vocês também. Interessados na medição. Obrigado. Público interno. Próprio departamento da auditoria, ou da área de controle, administração da empresa, comitê de auditoria e conselhos. Público externo. Governo, órgãos reguladores, auditoria externa, quando for o caso, mercado de ações, né, se for empresa de ações, clientes e fornecedores. Quando você presta serviço para grandes empresas, para bancos, pelo menos, eles querem saber muito como é que é a tua auditoria interna. Se ela audita, se ela tem independência, porque ele também tem uma corresponsabilidade. Então, quando você está numa área que você presta serviço, o próprio, vou dar um exemplo do Walmart mesmo, né, que tem muito fornecedor. Então, você tem um fornecedor que pode ter um trabalho escravo na China. Então, o Walmart audita e quer saber, não só o Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, qualquer grande empresa de varejo. E quer saber como é que é a auditoria dessas empresas, se elas têm auditoria interna que possam mitigar esse risco de trabalho escravo, trabalho infantil, né? Hoje não se fala mais nisso, mas há uns 5, 6 anos eles tiveram muitos problemas, né, com trabalho, quase todas tiveram, com trabalho na China, trabalho escravo, ou trabalho infantil. Bom, até aqui foi essa parte mais conceitual, essa parte mais, né? Agora a gente vai entrar na prática, alguns exemplos na prática dos indicadores e algumas referências, né? Não significa que seja certo ou errado, mas uma referência. Como é que eu meço? O que é o valor de mercado? Qual que é a referência de mercado? A referência é essa, né? Só para você ter uma ideia. Tal. Até aqui, faz sentido o que falamos? Então, o que eu acho mais importante até aqui? Eu acho importante a questão da leitura do ambiente, a questão de como me medes, que eu te direi como me comportarei, e acho importante você entender a expectativa, né? Onde você está, para quem você vai medir, o que faz sentido. Eu separei indicadores em três categorias, né? Em pessoas, financeiro e eficiência. Vamos falar de pessoas. Quadro do pessoal, retenção de auditores. Conforme o tipo de empresa, vocês eu não sei se tem isso, talvez não. Os auditores rodam muito, né? Ou para o mercado. Agora a economia está em crise, então isso é menos, né? Mas quando a economia está aquecida, a pessoa roda muito, né? Então isso não é bom também para a organização. Você não gera eficiência, você fica perdendo muitas pessoas, né? Então você vai lá e cria um indicador de retenção. Quanto você quer reter dessas pessoas, né? E você pode ter uma medição mensal. Movimentação de auditores. Existem empresas que a auditoria é um celeiro de talentos, né? Que você passa pela auditoria para poder assumir uma posição de gerência, diretoria, de outra área. Então, esse é um indicador que você mede quanto você está formando, quantas pessoas você está movimentando para a organização, né? Eu não sei se acontece isso no órgão de vocês, se as pessoas saem da auditoria e vão assumir outras posições em outras áreas. Acontece isso também? Né? Então, é um indicador que você... E, geralmente, a pessoa vai para uma posição melhor, vai para uma posição mais estratégica, né? Lá no Walmart, a gente fazia essa medição, né? Pessoas iam ser diretores de operações, ia para outro país, né? Tem que ser uma instituição grande para ter essa movimentação toda.
Treinamento. É isso que vocês estão aqui. Isso aqui são horas de treinamento, né? O IA, ele recomenda 40 horas anuais por auditor. Então, para saber se vocês estão dentro da média, acima ou abaixo, o ideal é que um profissional da auditoria tenha, no mínimo, 40 horas de treinamento. Então, só vocês estão aqui há 3 dias, né? Só que dá mais de 20 horas, tranquilamente. E imagino que vocês têm outros treinamentos durante o ano, né? Então, esse é um indicador que você pode medir ele mensal. Né? Horas produtivas. Eu não sei como é que vocês fazem. Durante o trabalho, você tem muita distração, né? Então, queira ou não, você tem reuniões que, às vezes, não são tão produtivas. Você tem, às vezes, participar de eventos que não são da tua área exatamente, mas você, pelo teu cargo, você precisa participar, tal. Você não está trabalhando diretamente, você não está fazendo projeto de auditoria. Então, o que é um indicador razoável de produção de auditoria interna, né? Para quem é auditor, 80%. Então, se você tiver 80% do teu tempo produzindo para a auditoria, está excelente. Os 20%, vocês fazem mais ou menos? Hã? Faz menos? É que eu vi um sorrisinho aqui, eu fiquei curioso, né? Então, assim, 80% é uma referência que seria um número de eficiência, de produtividade muito bom, né? Os outros 20%, aqui não está considerando férias, folga, não. Horas produtivas, que dá em média, eu não sei quantas horas vocês trabalham exatamente, mas numa organização privada, em média de 176 horas úteis, né? Por mês. Então, dentro dessas 176 horas, 80% dessas horas você tem que estar em projeto, tem que estar trabalhando, fazendo auditoria. O restante você pode estar em algum outro evento. Para quem é gerente, obviamente tem menos tempo de projeto, porque vai estar mais tempo com outras atividades, uma média 60%. Tá? Isso é só uma referência, gente. Não significa que... Primeiro, assim, aquilo que o Kaplan fala lá atrás, né? Eu preciso medir para melhorar. Eu não sei se vocês medem isso e se faz sentido medir. Só faz sentido medir se você vai ser cobrado por isso, se você consegue ver valor nisso. Se você não vê valor nisso, se ninguém nunca vai te pedir isso, não serve para nada, então gasta energia em outra coisa, em outro indicador. Certificação, né? Aqui tem o próprio IA, que faz as certificações. Quem aqui é certificado do IA? Alguma certificação? Um colega lá atrás, outro colega. Inclusive, nesse momento, nesse mês de maio, né, fazer um jabá aqui, o merchan, o IA está isentando a taxa de inscrição da certificação. Então, para quem quiser fazer a certificação, a Ivani está lá no stand do IA, vocês podem procurá-la, né, e tem aí uma isenção da taxa de inscrição. Para quem não tem nenhuma certificação, eu recomendo o Control Self Assessment, que é uma certificação, uma prova só. Não é fácil, mas tem que estudar, mas é possível, né? O índice de aprovação no Brasil é baixo da certificação, mas é uma prova só. Então, você faz e você já tem uma certificação de valor internacional, né? O CIA é muito bom, é a melhor que nós temos no mundo inteiro, mas ela é mais são 3 provas, então te exige uma dedicação maior. Então, é um projeto de vida, você tem que estar, para quem fez aqui, eu não sei se fez o CIA ou Control Self Assessment, ou uma outra, tem o próprio CIGEP, que é do governo, tem várias certificações. É um projeto, você tem que dedicar tempo, porque vai te exigir um certo tempo, né? Então, as empresas medem isso. Olha, eu quero ter, no meu time, 30% certificado, né? Ou quero ter 40%, ou quero ter 30%. Isso aqui tem muito valor. Primeiro, assim, acho que pessoalmente é um valor inestimável como profissional. Mas, para o mercado, tem muito valor também, hoje, nas empresas com capital listado na Bolsa, bancos dão muito valor para isso. A Tokyo Marine resolveu certificar o mundo inteiro, então, eles fizeram um projeto conosco lá. Então, depende muito do que você quer. Eu não preciso de certificação, não faz sentido para mim? Ok, não tenha, não faz sentido. Não, faz sentido, não agora, mas mais à frente. Eu quero, sei lá, dar curso, eu quero ser instrutor do IA, eu quero pesquisar mais sobre a auditoria. Pô, faz sentido. Então, a certificação que vai te... Um detalhe importante,
No Brasil ainda não é comum, tá? De você colocar como pré-requisito uma certificação de auditores. Tem lá desejável, eu já vi em vários anúncios desejável, mas nos Estados Unidos e na Europa é pré-requisito. Vaga de auditor interno, pré-requisito, certificação ou CIA, ou Control Self-Assessment. Então, para quem pretende também, aqui a maioria do público aqui é bem jovem, então, para quem pretende também, sei lá, fazer em outros países alguma coisa, lá fora tem um valor muito, muito grande. E no Brasil também, cada vez mais, com o avanço da profissão, também tem se valorizado muito a certificação. Outro idioma, depende muito da organização, né? Se a empresa é uma multinacional, se ela opera, o quanto do teu time fala outro idioma, né? O quanto ele tem. Então, essa é a questão de você entender o ambiente, né? Uma empresa multinacional, uma empresa americana, na época do Walmart, a gente media quantas pessoas falavam inglês fluente, até para mandar para fora, fazer projeto internacional. Então, era um indicador super importante. Espanhol não era, mas já na última empresa que eu estava, espanhol era mais importante, que tinha na América Latina. Inglês não era tão importante, né, para a organização. Então, depende muito de onde você está. Hoje, por exemplo, eu falo muito do mandarim, né? Eu acho que o mandarim é para minha filha, acho que não é para mim. Acho que eu ainda consigo sobreviver sem ter mandarim, né? Mas a minha filha talvez fique mais difícil, né? Ela está com 8 anos. Né? E é uma forma de você medir. Quando você fala em orçamento, questões financeiras, essa é uma parte que sempre pega para todo mundo. Né? Tem empresas que ela define o seguinte: você tem como meta gastar 10% a menos do teu orçamento. Então, você já sai ali comprometido com 10%. Né? O orçamento, geralmente, é restrito em quase todos os órgãos, né? Tanto área pública quanto privada. Então, você medir o teu orçamento. Esse aqui, eu não sei se aplica a vocês, mas na iniciativa privada se aplica muito, que é quanto você conseguiu economizar com o trabalho de auditoria interna. Né? Então, você mostrar para a organização. Quem gosta muito disso é a empresa que tem dono, a empresa que tem controlador. Então, ele quer saber, além do que você fez de auditoria, quanto você economizou. Né? Eu tive exemplos de fazer trabalhos de economizar 5 milhões, outro 10 milhões. Então, que empresas grandes você movimenta muito. Né? Então, isso é um indicador muito importante. No ambiente que eu estava, ele era muito importante. Então, eu gostava de apresentar, porque mostrava que a auditoria, além de fazer auditoria, ela também ajudava a recuperar valores para a organização. Exemplo muito clássico disso é pagamento de duplicidade. Então, as empresas... Eu achava, quando eu era muito júnior, que as empresas não pagavam duplicidade. Não, uma empresa multinacional é super organizada, tem muita gente para controlar. Não, às vezes, por ter muita gente, sempre tem um detalhe que alguém esquece. Tem um sistema que não rodou, tem alguma coisa. Então, o pagamento de duplicidade, todas as vezes que eu auditei na minha vida, isso aí, eu sempre encontrei algo pago 2 vezes. Né? E prova de mensurar isso depois, a empresa vai lá, recupera o valor, com base no trabalho que você fez, e você capitaliza aqui. Né? O que você conseguiu eu estou falando aqui, na verdade, é do outro indicador. Esse aqui é o seguinte. Tudo que eu falei vale, tá? Esse aqui é da auditoria externa. Esse aqui é o seguinte. Auditoria externa, economizar horas com auditoria interna. Então, tem empresas que valorizam isso. 3 mil horas de auditoria externa, eu vou fazer com a interna. Então, no geral, 10% é um valor de mercado que se aplica. 10% das horas de auditoria externa você usar com a interna. Né? Tem empresa que gosta, tem empresa que não gosta, então depende muito da organização. O que eu estava falando antes, era isso aqui, ó. Potencial de valores identificados ou recuperados. Né? Então, trabalhos que você fez que ia gerar uma multa, por exemplo. Se não fosse a auditoria ter entrado lá, você gerou uma multa para a organização. Então, quanto aquilo evitou? Né? Então, sempre tem uma discussão. Quando você vai discutir com o CFO isso daqui, ele sempre tende a achar que não é aquilo. Né? Até para ele assumir que pagou em duplicidade e tal. Mas se o trabalho estiver bem documentado, e ele apostar naquilo, e acreditar naquilo, é um indicador muito interessante. Numa empresa que eu passei, eu consegui aumentar o meu orçamento em função desses trabalhos que a gente conseguia mostrar. A empresa tinha tanta ineficiência na área financeira que a gente conseguia recuperar valores. Né?
Então, era bem interessante. Acho que é um indicador que ajuda bastante. Você pode medir ele trimestral, de acordo com a organização. Falando de eficiência, tudo bem até aqui? Indicadores? Alguém trouxe uma água para mim? Tá. Deixa eu só pegar. Obrigado. Indicadores de eficiência. Emissão de relatório. Medir os dias de emissão de relatório. Eu não sei quanto tempo o relatório de vocês, depois que é feito, ele é distribuído. Vocês têm média de tempo aí? Alguém fala o número só para eu ter uma ideia? Vocês fazem relatório, né? Fazem? Depois que fecha a última reunião, 15 dias, é uma boa prática de mercado. Né? 15 dias é um tempo. 15 dias depois que você fez a última reunião, que ainda tem algum ajuste, tem uma revisão, sempre tem algum detalhezinho. Né? Sempre é um desafio. Conforme o órgão que você está, você tem que passar por muitas instâncias de revisão. Tem empresas que demoram mais, tem empresas que demoram menos, mas se você conseguir emitir em 15 dias, é um indicador razoável. Implantação dos planos de ação. Esse indicador é um indicador um pouco polêmico, porque quem é responsável de implementar não é a auditoria, é a área que foi auditada. Né? O conceito é esse. Por outro lado, se a auditoria fez um trabalho muito ruim, a área não vai conseguir implementar, né? Porque não entendeu o que era o ponto, não foi discutido direito. Então, você acaba medindo a eficiência da auditoria. Um número razoável é 80%. Eu não sei se vocês medem isso, se vocês fazem esse follow-up. Por que não 100%? Porque nunca vai ser 100%, porque as empresas mudam, os órgãos mudam, as pessoas mudam, os sistemas mudam. Às vezes é algo tão complexo que o plano de ação era para trocar um sistema. Aí a empresa resolveu ficar com o mesmo sistema. Então, tem vários modelos. Né? Isso aqui, só por curiosidade, vocês conseguem medir? Como alguém poderia me dar um depoimento desse item? Se faz sentido para vocês ou não, de indicadores? Pode falar, pode falar. Vocês fazem? Alguém tem esse indicador? Você tem? Só me ajuda aí, só para a gente... Vou pedir para a colega aqui falar um pouquinho, enquanto eu tomo água. Só fala seu nome. Eu sou Fernanda, do TRE Bahia. A gente faz um acompanhamento anual do cumprimento das recomendações provenientes da auditoria. E, durante muito tempo, a gente não fazia esse acompanhamento, mas, por força até da Resolução 71 do CNJ, a gente implementou o monitoramento e começou a fazer essas mensurações. E essa informação vai até no relatório de gestão do tribunal, para o TCU. O índice era muito ruim de cumprimento, sobretudo por conta dessa alternância de gestão. Né? Às vezes, o gestor está ali, recebe o encaminhamento da ciência de que aquele encaminhamento foi homologado, mas, logo depois, aquilo muda e o novo gestor perde o fio da meada. Ou então, porque realmente não deu tanta importância, ou tinha outras prioridades. Então, o índice era mais baixo. Esse ano que passou, agora em 2018, no início de 2018, a gente fez esse levantamento e utilizou um dispositivo, até da Resolução 171, que afasta a avaliação do cumprimento da coisa literal mesmo. Então, por exemplo, se a gente recomendou fazer de uma determinada forma e a fragilidade foi saneada de um outro modo, a gente deu um encaminhamento por cumprido. E aí a gente subiu esse índice. Então, a gente está com um percentual de cumprimento de recomendações pretéritas de 57% esse ano. A gente apurou. Fernanda, né? Fernanda, obrigado. Excelente contribuição. Para mim é interessante. Como eu conheço pouco da área pública, então, para mim, é bem interessante. Vocês ouviram o exemplo que ela deu, né? Ela não media, aí começaram a medir, aí passa aqui pela leitura do ambiente, passa pela expectativa, como que o Caplo falou lá atrás, tem que medir para melhorar. Começou a medir, era muito baixo, ela não falou quanto, mas aí chegaram ao momento que hoje está em torno de 57%, e a tendência é melhorar. Né? 100%, acho que você não chega nunca, porque o processo muda muito rápido. Mas, se você chegar a 80%, você já é um benchmark aí super interessante. Obrigado mesmo pela contribuição. Eu gosto de ouvir também os exemplos. Né? Edson, a minha dúvida
esse tipo de indicador não pode depor contra a auditoria, porque ele não mede o trabalho da auditoria, ele depende de terceiros. E nós sabemos que, eu não sei na área privada, mas na área pública, o índice de atendimento de recomendações é uma coisa assim, você passa 2, 3, 4 anos falando, eu já pedi para que faça isso, que corrija aquilo, que reveja um processo. Então, a gente fica se sentindo meio incompetente se ficar medindo dessa forma. É a sensação que me passa. Desculpa, seu nome é? Ânia, TRE, Rio Grande do Norte. Ânia, na iniciativa privada, ele não pesa contra a auditoria, porque você vai escalando. Então, assim, quando está baixo, aí você vai para o chefe do cara. Você faz o follow-up, tá? Vai para o chefe dele. Aí, não implementou, você vai para um comitê de auditoria e leva o cara junto para se explicar. Não avançou, você vai para o conselho de administração. Então, você vai ter que implementar. Porque, senão, e tem empresas que associam isso ao bônus do executivo. O bônus dele está atrelado ao quanto ele implementou dos planos de auditoria. E funciona. Então, quando está atrelado ao bônus, eu já coloquei numa empresa isso, o bônus, parte do bônus, sei lá, 10% do bônus dele está atrelado à implementação do plano de ação, ou da recomendação. Dá o microfone ali para a Fernanda, por favor. Agora, na área pública, eu não sei quais são os órgãos que você tem para forçar alguém a implementar. Né? Só para complementar, né? A gente tinha essa mesma ideia, Rania, né? Poxa, o número vai revelar uma certa inefetividade da auditoria interna, né? Mas com aquilo ali a gente consegue ter um diagnóstico e ir pelo presidente para tentar implementar. E a nossa perspectiva agora, com essa mensuração, a gente tem mais 2 monitoramentos sendo concluídos. Aí, concluindo esses 2 monitoramentos, a gente fecha um relatório geral de tudo que está pendente, separa por unidade destinatária e começa a sentar para discutir. Olha, isso aqui está pendente, às vezes é uma bobagem, que a unidade só não fez porque não atentou, nem sabia que aquele encaminhamento estava pendente. Então, a ideia é a gente sentar com o gestor e como é que a gente vai resolver isso aqui? E tentar levar esse número para cima, mas agora com um dado mais consistente, um levantamento mais consistente e atualizado. E eu acho que isso vai melhorar. Como a gente tem se aproximado da gestão, e aí, quando a gente senta, conversa e diz, o que eu posso fazer para te ajudar a implementar isso aqui? Você está precisando de alguma orientação, uma sinalização de que caminho seguir, como fazer? Isso vai ajudar. E aí, é bom para o auditor interno, porque quando a gente vê o nosso trabalho fazendo sentido, sendo implementado pela gestão, o auditor interno fica feliz. Então, a gente se preocupa muito com isso também, sabe? Da gente sentir que o trabalho dá resultado. Realmente esse mudou é o conceito. algo. Esse é o conceito, Fernando. Obrigado, é isso mesmo. E até assim, você está medindo a eficiência. Eu já tive situações que o trabalho do auditor interno não tinha sido tão bem feito também. Né? Então, você mede também a auditoria. Tentar contribuir rapidinho. Giovanni, do STJ. A gente encontrou esse mesmo dilema lá na nossa discussão agora da estratégia da auditoria interna, na elaboração de indicadores, e a gente achou realmente, como a Rania colocou, complicado a auditoria assumir um indicador cuja execução, basicamente, é da responsabilidade da administração, né, ou dos gestores. Então, o que nós fizemos foi negociar a inclusão de indicadores de atendimento de recomendações da auditoria interna no plano de ação, os indicadores para a própria área de gestão, né, acompanhado por uma área de estratégia, uma segunda linha de defesa da organização. Então, tiramos o indicador da pauta da auditoria interna, mas colocou na pauta das unidades que são auditadas ou são do nosso universo de auditoria. Né? Então, aí tem a ver com o que nós falamos atrás, da leitura do ambiente, entender a expectativa, faz sentido para você, não faz sentido. Então, é exatamente isso. Esse é o propósito. Se não faz sentido, adequar, de alguma forma, que consiga implementar, mas, de alguma forma, você está medindo também a eficiência da auditoria. Né? Tem mais alguém que queria comentar alguma coisa ali atrás? É um belo estímulo. Eu estou com o tempo já acabando e eu já estou para o lado final. Tá? Cumprimento do plano anual da auditoria interna. Quantos por cento você cumpre do teu plano?
Também nunca é 100%, porque a estratégia às vezes muda, a empresa muda, o órgão muda, mas 90% do plano é um número bem aceitável pelo mercado. Realizar follow-up também, né? Quantos por cento você consegue fazer de follow-up de tudo que foi feito? Aqui tem follow-up que você faz um novo trabalho, follow-up que você pede só uma evidência, então tem vários tipos de... Se eu conseguir fazer 90% do trabalho de follow-up, já também é um bom indicador, né? Follow-up sempre é um desafio. Eu acredito muito em follow-up, porque se você faz um trabalho, você não mede se foi implementado, você não mede o que aconteceu, não sei o quanto você está, de fato, sendo efetivo com o que você está auditando, né? Então, depende muito da organização. Tem um outro indicador que está sendo muito usado agora, que é o QA, que é o Quality Assessment, né? Então, várias empresas, é um produto que só o IA consegue fazer o QA. Só o IA, ele vai na empresa, faz uma auditoria, a auditoria da auditoria, fala, olha, você está de acordo com as normas do IA, e dá uma certificação, que vale por 5 anos. Então, no Brasil, tem Itaú, tem Banco do Brasil, tem a Tóquio Marine está buscando agora, a Petrobras está no momento do QA, Votorantim está fazendo. Então, tem várias empresas, porque é um selo do IA. Então, a tua auditoria ela funciona adequado, conforme as normas do IA. E tudo que eu falei de indicadores aqui passa também pelas normas do IA, né? Então, você ter indicadores também é um pré-requisito para a certificação. Nível de maturidade da auditoria interna. Aqui depende da organização, né? O quanto ela está madura. O IA também tem algumas referências do que é uma auditoria madura, né? E aí você pode ir lá responder as perguntas e ver que nível que você está. Categoria de riscos. Cobertura dos riscos de acordo com as categorias de riscos da empresa. Então, subentende que você fez um plano com base num risk assessment e que você cobriu algumas categorias. Aí tem lá compliance, tecnologia, estratégico, operacional, dependendo de como você trabalha. Se você cobrir 80% dos riscos, isso já é um excelente indicador, né? Aqui vai depender muito, muito, muito da tua empresa, do teu ambiente, da expectativa dos stakeholders, né? Então, é muito pontual. Risco estratégico. O quanto a auditoria consegue cobrir de risco estratégico. Eu fiz uma pesquisa no mestrado há bastante tempo, eu pesquisei 53 empresas, e somente 3% auditava risco estratégico. Hoje aumentou mais. Eu não fiz essa pesquisa de novo, mas pelo que eu leio aí está entre 10%, né? Então melhorou bastante. Que é uma discussão também que tem se discutido muito. Quanto a auditoria tem que estar envolvida com o risco estratégico. Então o IA recomenda isso para que você de fato garanta com que a empresa cumpra o objetivo dela. Então, se você conseguir medir isso, é muito legal mesmo. Não dá para dizer uma meta, porque é muito particular, depende da organização. Trabalho de advisor, esse eu acho que não se aplica para vocês, que é o trabalho de consultoria. Quanto você faz de consultoria dentro da organização? Aqui são relatórios não emitidos, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece, acho que acontece. De você não emitir um relatório por alguma razão. Você trabalhou ou porque a área não existe mais, ou porque o relatório não faz mais sentido, ou porque você demorou demais, o trabalho foi muito longo, quando ele foi concluído já não tem mais sentido ele ser emitido, o que é ruim, né? Então, ele é um indicador que você tem que medir. O ideal aqui é 0, né? A meta é você não ter nenhum relatório não emitido. Mas é importante que você saiba, eu tenho um relatório que eu não consigo emitir por N razões. E aí, entendendo as razões, você consegue corrigi-los. De novo, eu voltei na frase, não foi por acaso, acho que essa frase tem que estar gravada na nossa cabeça. Diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Para mim, essa frase ela é muito importante. Eu trouxe exemplos aqui de empresa, mas eu descobri que eu era medido por lavar louça, isso é importante. Amanhã pode ser que não seja mais. O exemplo aqui da minha filha, hoje levá-la na sala de aula é um indicador super importante. Daqui a algum tempo já não é mais, ela quer distância de mim, né? Esse material vai para vocês depois. Aqui umas referências de onde eu tirei esse material. Tem um livro do IA, tem um trabalho, uma dissertação que não é minha, mas que uma pessoa dedicou a estudar isso.
o próprio PPF e parte aqui da minha experiência que eu já implementei nas empresas, né? E alguma coisa deu certo, não deu certo, tal. Gente, são os meus contatos, meu e-mail do IA. Quem quiser me adicionar no LinkedIn também, eu estou lá no LinkedIn, né? Foi um prazer, espero ter deixado alguma coisa, espero ter contribuído com o dia de vocês, com o evento de vocês, e agradeço bastante o Eduardo pelo convite, pela oportunidade, e vou sortear 2 IPPFs, que estão aí, está aqui, né? Está aqui embaixo. Né? Pessoal, antes de fazer o sorteio, só a organização agradece a participação do senhor Antônio Edson. E quem vai fazer a entrega do certificado para ele é o Eduardo. Dá para aplicar algum indicador aqui ou não? Se conseguir aplicar um, pelo menos, eu já fico feliz. Nós vamos sortear agora os 2 livros do IA e mais 4 livros aqui rapidinho para poder dar um intervalo para o café. Vou lá? Pode. Está usando aqui para... Número 2343, está aí? 2343. 2518. 2518 está ali. 2518. Dá 2343 também? Então está aí. 2343. Então, agora, os outros livros. Número 2523. 2523. 2345. 2345. 2353. 2353 está aí? Está ali. 2328. 2328. 2390. Não. 2381. Está ali. 2381. Ali atrás. 2405. 2562. Não. 2405 está aí? Então, tem mais um só, né? 2557. 2557 está aí? Não? 2385. Também não? 2400. 2400, 2377. Ah, está ali atrás, já foi. Então, nós vamos fazer 10 minutinhos para um café e retornamos para a próxima palestra.